a largar o pecado e se voltar ao Senhor. E ninguém quer ouvir mensagem que confronta. Hoje em dia só quer ouvir mensagem a qual amassageia o ego da pessoa. Mas aqui eu prego com um povo que gosta de ser confrontado pelo Senhor, que gosta de se arrepender e se voltar a Ele em arrependimento. E Joel, ele vai tratar isso no seu livro. Joel era filho de Betuel. A gente não sabe as suas características, quem foi Joel, de onde ele veio. Não se fala muito de Joel, mas a Bíblia diz que Joel era filho de Betuel. E sabemos que o nome Joel significa o Senhor é Deus. E o nome de Joel já é uma profecia para nossas vidas, porque o Senhor é Deus na sua vida, o Senhor é Deus no seu casamento, o Senhor é Deus na tua casa, o Senhor é Deus no seu ministério, o Senhor é Deus quando a prova vem, o Senhor é Deus quando a luta bate na porta, o Senhor é Deus. E o nome de Joel já é uma profecia, o Senhor é Deus. E Joel, ele vai profetizar para o povo de Judá, para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo tinha se distanciado da presença de Deus, o povo tinha largado os princípios de Deus. E Joel vai advertir o povo para eles lembrar e trazer esta mensagem para a geração de filho para os seus filhos. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai permitir o gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor entrar na vida do povo. Por quê? Porque o povo tinha se distanciado da presença de Deus, o povo tinha largado os princípios. E sabemos que toda vez que nós saímos da presença de Deus, que toda vez que nós largamos os princípios, Deus, ele permite coisas na nossa vida para que nós se volte a Ele em arrependimento. E Deus, ele vai permitir, presbítero Gustavo, o cortador, migrador, devorador, destruidor entrar nas terras do povo, comer as suas plantas, comer as suas árvores, comer os seus frutos, aquilo que trazia sustento para o povo, aquilo que o povo usava como sacrifício. Mas agora vai entrar esses gafanhotos, porque o povo se distanciou da presença de Deus. E toda vez que nós saímos, Deus, ele permite coisas acontecer. Não é porque ele não gosta de você, é porque ele te ama. Provérbios 3:11 diz que o Senhor corrige aquele que ama, como filho que quer bem, como pai que quer ver o filho bem. Se o Senhor está corrigindo, é porque ele quer te ver bem. Se o Senhor está te corrigindo, é porque ele quer te ver bem. E Deus, ele vai permitir esse gafanhoto entrar, porque toda vez que o povo sai, Deus permite coisa acontecer. Deus permite coisa acontecer. Em Ruth capítulo 1, versículo diz que nos dias que os juízes julgavam, não havia rei em Israel. A Bíblia diz que Deus vai permitir a fome, vai permitir a fome. E por que Deus, ele vai permitir a fome? Sabemos que Juízes capítulo 17, versículo 6, a Bíblia diz que o povo fazia o que bem queria fazer, porque não tinha uma liderança para estar liderando o povo. E o povo fazia o que bem queria fazer, porque não tinha uma liderança para estar liderando. Após a morte de Josué em 1375 a.C., a qual a morte de Josué durou mais de 3 séculos e foi até a coroação de Saul em 1050 a.C. O povo vai ficar este período, presbítero Aleph, sem rei em Israel, e o povo começou a fazer bem o que queria fazer. Aí Deus olhou lá de cima: eu vou permitir a fome para que o povo se voltasse para mim, eu vou permitir a fome. E Ruth capítulo 1 fala que houve fome na terra. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 1, a Bíblia diz que quando Elias profetiza que não vai haver nem chuva e nem orvalho sobre a face da terra. Por quê? Porque o povo deixou os princípios de Deus, o povo deixou a adoração a Deus e começou a adorar a Baal, começou a seguir a Baal, deixou os princípios,
Highlands e começou a adorar Baal, e Deus permitiu o céu se fechar na vida do povo, porque para que o povo se voltasse a Ele em arrependimento. Aleluia! Deus! Então Deus, Ele permitiu para que o povo se voltasse a arrependimento. Essa noite Deus está falando para mim e para você: não espera a dificuldade bater, não espera a prova bater na tua porta para tu voltar a Ele em arrependimento, porque essa mensagem, presbítero Gustavo, está se referindo ao povo de Judá, está se referindo ao povo de Israel, que estava dentro do templo, mas estava fora da presença de Deus já tinha muito tempo. E tem muita gente que está dentro do templo, mas já deixou os princípios, já deixou a adoração, já deixou o culto a Deus. Mas hoje Deus está te chamando para um arrependimento. Hoje Deus está te chamando para você voltar aos princípios, para você voltar aos princípios. Deus, Ele permite as coisas acontecer, presbítero Life, para que nós volte a Ele em arrependimento. É melhor voltar na dor do que na dor. Hoje Deus está te dando a oportunidade para tu voltar a orar como tu orava, para tu voltar a ler Bíblia como tu lia, para tu buscar morte como tu buscava, para tu jejuar como jejuava. Hoje é tempo de voltar a viver a Deus. A graça de Deus nesse lugar. Isso aqui não é meninice. Eu estou sentindo a graça de Deus. E essa graça já está repousando aí, ó. Já está repousando aí, ó. Já está repousando. Muitas vezes nós estamos dentro do templo, mas nós deixamos os princípios. Nós deixamos de orar como nós orávamos, de buscar como nós buscávamos. E isso é perigoso. Aí você se pergunta: por que as coisas lá em casa não dão certo? Porque tudo dá errado, porque tudo que eu vou fazer não dá certo. Eu vou procurar emprego, não dá certo. Eu vou fazer uma coisa, não dá certo. É porque os gafanhotos entrou dentro da tua casa, porque você deixou os princípios, porque você deixou a adoração. Agora fica se lamentando porque estou passando por isso. É porque largou o princípio. Mas hoje Deus te convida a você voltar aos princípios novamente. Voltar à adoração, voltar a louvar como tu louvava, voltar a orar como tu orava.